Nosso grupo vai falar sobre interações medicamentosas de fármacos, interações de farmacocinética e farmacodinâmica e interação do fármaco com alimentos. Tá, mas o que são interações medicamentosas? Essa interação ocorre quando um fármaco, o efeito de um fármaco, ele é modificado pela presença de um outro fármaco, ou por uma bebida, ou por um alimento, ou até mesmo por um agente químico ambiental. Quando dois medicamentos, eles são administrados juntos para um paciente, eles podem agir independentemente, ou eles podem se interagir, aumentando ou diminuindo o efeito um do outro. Mas em alguns casos, quando a interação reduz a eficácia do fármaco, ele pode ser tão nocivo quanto o aumento, mas também pode haver algumas interações benéficas e úteis. A incidência desses problemas são mais intensos em idosos, isso porque a idade avançada acaba afetando o funcionamento dos rins e do fígado. Aqui nessa imagem, a gente quis trazer alguns exemplos, por exemplo, de medicamentos. Eles podem ser alimentos, plantas medicinais, suplementos, e esses são os possíveis efeitos que, quando acontece a interação dos medicamentos. Pode ocorrer aumento do efeito, pode ocorrer a diminuição do efeito, ou até mesmo reações adversas. A gente também trouxe alguns exemplos. Um dos exemplos de interação medicamentosa é quando os anticoagulantes orais têm seu efeito reduzido por barbitúricos e rifampicina, pois estimula enzimas microssomos hepáticas relacionadas à biotransformação de anticoagulantes. A cimetidina inibe a biotransformação do paracetamol e dos betas-bloqueadores. Os inibidores de monoaminoxidase causam hipertensão e podem ser potencializados pela tiramina, que estão presentes nos queijos e nos chocolates e outros alimentos. Classificação das interações medicamentosas, interações farmacocinéticas. Essa interação é aquela em que um fármaco altera a velocidade ou extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco. Na absorção, a alteração no pH gastrointestinal, absorção, coelação e outros mecanismos de complexidade, alteração na motilidade gastrointestinal, má absorção causada por fármacos. Na distribuição, competição na ligação de proteínas plasmáticas, hemodiluição com diminuição das proteínas plasmáticas. Agora, na biotransformação, indução enzimática e inibição enzimática. Na excreção, alteração do pH urinário, alteração na excreção ativa túbulo renal, alteração no fluxo sanguíneo renal e alteração na excreção biliar e ciclo enterohepático. Interações farmacodinâmicas. Ocorre no ciclo de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. O efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima. Um fármaco pode aumentar o efeito do agonista por estimular a receptividade de seu receptor celular, ou inibir enzimas que o inativam no local de ação. A diminuição de efeito pode dever-se à competição pelo mesmo receptor, tendo o antagonista por maior afinidade e nenhuma atividade intrínseca. Um exemplo dessa interação é o aumento do espectro bacteriano de trimetoprim e sulfametoxazol, que atuam em etapas diferentes de mesma rota metabólica. Interação fármaco-alimentos. Alimentos atrasam o esvaziamento gástrico e reduz a absorção de grande número de fármacos. A quantidade total absorvida de fármaco pode ser ou não reduzida. Porém, alguns fármacos são preferencialmente administrados como alimentos, seja para aumentar a absorção ou para diminuir o efeito irritante sobre o estômago.
Exemplos de interações de fármacos-alimentos. Antidepressivos combinados com toranja, café e alimentos fermentados. Durante o tratamento com antidepressivos é importante evitar a sua ingestão, pois ela bloqueia a capacidade do organismo de decompor as substâncias dos antidepressivos. Analgésicos combinados com peixes, alho e cebola pode reduzir a função plaquetária, abrandando a coagulação sanguínea, o que pode provocar uma hemorragia interna. Antibióticos combinados com alimentos lácteos. Os antibióticos são fármacos usados para eliminar certas bactérias do organismo sem causar danos às células do corpo. Por serem substâncias mais fortes, é preciso evitar alguns alimentos, como derivados do leite, especialmente a tetraciclina, ciprofloxacina e penicilina. Não deve entrar em contato com o cálcio, presente em leite e outros laticínios, porque esse componente é mais difícil de ser eliminado pelo organismo e diminuir a eficácia do medicamento drasticamente. Senhor José, 68 anos, mora com sua esposa. Faz uso de medicações para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol. Nos últimos dias, relata dor intensa e ardência urinar. Após consulta com o clínico e a realização de urocultura, o paciente recebeu a seguinte prescrição: ciprofloxacina, 250 mg, de 12 em 12 horas. Ao conversar com sua esposa e se queixar de dor no estômago e refluxo, ela lhe indicou um antiácido que já faz uso há algum tempo. O paciente, então, começou a tomar uma colher do antiácido 10 minutos antes do almoço e jantar, sempre logo após a administração do antibiótico, pois lhe disseram que o antibiótico era muito forte e estava sendo responsável pelas dores. Após uma semana, o paciente ainda se queixava dos mesmos sintomas e então procurou uma farmácia. O farmacêutico, ao fazer a anamnese, descobriu que estava acontecendo uma interação medicamentosa, onde o antibiótico estava sendo aplicado em uma dose abaixo do ideal e tomado com antiácido em minutos antes da refeição, o que prejudicou na absorção do cipro. A proposta do farmacêutico foi suspensão imediata do antiácido e orientando o paciente e a sua esposa sobre os riscos da automedicação e o encaminhamento à médica para ajuste da dose ou uma nova terapia antibacteriana.